Irmãos, deu uma parada aí. Acabou desligando aqui. Mas nós já estamos de volta já. Para começarmos a nossa lição da escola bíblica. Enquanto você vai entrando aí, vai comentando, vai compartilhando. Nós vamos fazer uma oração. Deixa eu só entrar aqui para a gente. Vamos lá. Mãe de Mar já tá com a gente aí. A mãe Janaína já tá com a gente aí. Entra, irmão, já comenta, compartilha aí. Entendeu? Que vai ser bênção de Deus. Amém? Vai entrando, vai comentando. Pai do Senhor. Vai ser bênção. Hoje nós temos um tema muito profundo. E o tema sobre eleição e predestinação. Então vamos aí, vai entrando, compartilhando na nossa página. Tá dando? Eu vou começar. Vai lá, povo de Deus. Show? É na página que eu tô. Vamos lá. Nós vamos aí começar a nossa lição com uma oração. Pedido a Deus. Irmão Edmar, Pai do Senhor. Deus abençoe. Dia abençoado de escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que Deus tem um ensino abençoado para a nossa vida. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai eterno, te dou graça por essa manhã maravilhosa, abençoada e abençoadora. O Senhor nos concede de estarmos aqui para adorar o nome bendito do Senhor. Pai, mais uma lição desse trimestre que tem sido rico, profundo, enriquecedor para a nossa vida. Senhor, no nome bendito do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e pelo Teu Santo Espírito, nos dá iluminação, entendimento das Tuas Sagradas Escrituras, para podermos se aprofundar e com coerência, Senhor, atingir a Tua vontade, fazer o Teu querer e a Tua obra com excelência, no nome bendito do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Também está com a gente aí a nossa irmã Adriana, nossa irmã Miquélia, Pai do Senhor, irmã Adriana, Pai do Senhor, irmã Renata. Eu quero pedir aos irmãos, como a gente está usando a página agora, entra, irmãos, compartilha aí. Tem muita gente que não sabe, às vezes está esperando eu lá no Facebook lá, mas entra, compartilha, marque as pessoas para que a gente possa alcançar um número, como nós temos alcançado um número bom de pessoas aí através das redes sociais. Amém, irmãos? Vamos lá? Nós vamos começar a nossa lição. Vamos pegar aqui a nossa revista da escola bíblica. E esse mês, todos os meses é uma benção, todos os trimestres são uma benção. Mas esse trimestre aqui, para mim, tem sido um dos melhores que eu já estudei. Vamos lá. A lição 3
que é eleição e predestinação. Textual. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Efésios é a leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 4 ao versículo de número 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Vamos lá, vamos marcar aí os 3 pontos. A paz do Senhor, Mariane, minha sogra, irmã Dilma, está com a gente aí também. Nós vamos marcar os objetivos específicos dessa lição. Vai entrando aí, vai comentando, vai compartilhando. Que é, primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Essas 3 lições são esses 3 objetivos dessa lição. Se você quiser marcar, vou dizer mais uma vez. Primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação ou desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. A irmã Mônica também está com a gente aí assistindo a nossa aula. Vamos lá então. Tendo em conta esses 3 irmãos, eu quero aqui dar um conselho para os irmãos. Não vai dar para mim passar todos os argumentos que nós temos. O tempo é escasso, é curto, entendeu? Temos aí 1h e 10 minutos, mais ou menos, para a gente poder explicar. Mas, por exemplo, é muito bom você ter a declaração de fé
das Assembleias de Deus, para você entender melhor essa lição. Você vai... A irmã Margarida também está com a gente aí? Glória a Deus. Essa declaração de fé é a síntese do que cremos, do que pregamos, entendeu? Então você pode adquirir ela. Essa é a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, que foi uma bênção para a nossa vida. E nós também temos que, é bom nós termos na nossa biblioteca essa Bíblia aqui. A minha já está um pouco sovadinha, né? Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, que também mostra aqui sobre a eleição e a predestinação. Você pode encontrar aqui na Bíblia Pentecostal o estudo sobre a eleição e a predestinação. Você vai entender a nossa visão, a visão que temos sobre o que é eleição e o que é predestinação. Nós vamos ver isso aqui, ó, na minha Bíblia, é mais antiga, não sei se teve outra edição, mas aqui na página 1808, eleição e predestinação. Você pode achar aqui na sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Não dá para a gente argumentar sobre tudo. E outro que é muito bom você ter o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Isso aqui também te ajudar bastante para entender sobre eleição e predestinação do ponto de vista bíblico. Amém? Tendo essas indicações aqui para você ter na sua biblioteca, acredito que alguns irmãos já têm os 3, outros podem ter alguns e deixar ter outros, mas é muito bom investir no seu conhecimento. Então vamos lá, tendo em ponto de vista isso, o assunto é vasto, é profundo, e creio que nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Vamos lá? É interessante a gente entender, irmãos, que nós, além de termos as doutrinas que nós cremos, que nós mais nos aproximamos, que é a arminiana, nós vemos também mais 3 doutrinas que acompanham. A primeira, se você quiser, anote aí, são a dos pelagianos. Os pelagianos que afirmam ser o homem o único agente da salvação. Que doutrina é essa? É aquela doutrina que o homem é salvo porque ele mesmo quer e ele mesmo deseja. Toda a responsabilidade da salvação está no homem. E isso é uma grande heresia. Também existe o semi-pelagianos, que defendem ser o homem aquele que dá início ao processo da salvação e que Deus responde ao homem. Nós temos um costume, irmãos, e esse costume perdura no nosso meio, de sempre dizer assim: dá um passo que Jesus vai fazer o resto. E a gente comete esse erro teológico de dizer isso,
quando fazemos até mesmo um apelo, porque na verdade o primeiro passo é de Jesus, entendeu? O primeiro passo é de Deus, o primeiro passo foi dado desde a eternidade, entendeu? Nós vamos aprender isso nessa lição. Então nós percebemos que essas duas doutrinas são doutrinas heréticas que colocam o homem acima de Deus. Os pelagianos e os semi-pelagianos. E terceiro, existem os calvinistas. Os calvinistas são os que seguem a doutrina de Calvino, que dizem que o único agente na salvação é Deus, predestinando uns para serem salvos e outros para a condenação. Os calvinistas acreditam também que aí eles tiram totalmente o homem e aplicam a salvação totalmente a Deus. E nós vamos estudar os calvinistas. Eles são as pessoas que mais têm debatido com os arminianos, e que os arminianos são aqueles que seguem a doutrina de Armínio, e nesses debates de séculos já, nós estamos aí inseridos. Essa doutrina também é uma doutrina muito perigosa, querendo deixar bem claro que nós respeitamos os calvinistas, são grandes estudiosos da Bíblia, são pessoas extremamente abençoadas. Eu particularmente tenho muitos amigos calvinistas que eu amo em Cristo Jesus, e a divergência de ideias aí, ela perdura. Me lembro até um dia que nós estávamos aí, eu estava no shopping, e saí do shopping, um irmão queria debater sobre esse assunto comigo, e eu disse: irmãos, os maiores teólogos do mundo, dentro de grandes concílios, não conseguiram resolver esse problema. Não vai ser eu e você na garagem do shopping não resolver. É um assunto bem complexo, mas nós temos a nossa visão soteriológica, e precisamos passar aos nossos irmãos para que eles possam entender a visão mais coerente acerca da salvação. Sendo assim, os calvinistas acreditam que Deus predestinou alguns para o inferno e predestinou outros para a salvação, e o que nós chamamos de dupla predestinação. Isso é o calvinismo, a visão dos calvinistas. Em quarto lugar, é a nossa visão, que são os arminianos, que ensinam ser Deus, que inicia o processo da salvação, e que o homem responde à pregação e à ação de Deus na sua vida, ou seja, através do seu livre arbítrio. Entendeu? Então nós acreditamos ainda no livre arbítrio do ser humano, que ele não somente tem poder para tomar decisões, e também tem a responsabilidade de suportar as consequências. Nós acreditamos que existe ainda o livre-arbítrio. Os calvinistas acreditam que o livre-arbítrio só foi para Adão. Depois de Adão, não existe mais o livre-arbítrio, que é uma coisa muito doida, né? E você pensar em um Deus que pode mandar uma pessoa para o inferno, e daqui a pouco nós vamos ver sobre esse assunto, e outros para o céu, somente porque ele acha que ele vê e fala assim: não, eu gostei disso aqui, esse aqui eu não gostei, e mesmo assim ele continuar sendo bondoso. É um pouco incoerente dessa doutrina. Vamos lá? Vamos começar aí no primeiro ponto,
eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. A eleição divina, vamos lá. Olha só, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Vamos lá, nós vamos chegar nos pontos, vamos devagarzinho para a gente entender. Eleição divina. Eleição, você está revista, acompanhe. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, marca aí. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso a salvação é cristocêntrica. Então nós entendemos que não há salvação fora de Cristo. Só há salvação em Cristo. Abra aí a sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é cristocêntrica. Ela é em Cristo Jesus. Ninguém pode ser salvo fora de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a salvação. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a salvação está em Cristo. Segundo ponto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, nós entendemos que o projeto de Deus, o plano de Deus da salvação, não foi algo, um plano de socorro, um plano, um segundo plano que veio. Daí, já que o primeiro deu errado, eu coloco o segundo. Não, Deus tem controle, mano. Deus não está preso ao tempo. Ele é transcendente, ou seja, ele é maior que tudo que ele criou. Então ele não está preso a esse tempo, entendeu? Então perceba só, você pode ler comigo aí em Apocalipse. Nós vamos só dando alguns textos bíblicos para que você possa entender o que eu estou dizendo. Apocalipse capítulo 13. Olha lá. E o versículo 8. Vai anotando os versículos, que às vezes você pode depois se aprofundar neles. Apocalipse capítulo 13. Olha que diz o versículo 8. Diz assim: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, você percebe que em Apocalipse fala desde a fundação do mundo, e o texto o texto de Pedro diz que, olha aqui, a carta de Pedro,
capítulo de número 1, é uma coisa extraordinária. Pedro, capítulo de número 1, versículo 20, diz assim: o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1 e 20. Então você vê biblicamente que o projeto salvífico de Deus, Deus já sabia de tudo, Deus já conhecia tudo, Deus já via tudo, mas mesmo assim o projeto de Deus não foi interrompido por causa do defeito de Adão e nem dos outros, mas foi continuado pela perfeição de Cristo. Olha só que coisa linda. Os defeitos dos homens não impediram o projeto de Deus, porque ele tinha um Cristo perfeito para dar continuidade. Você consegue entender isso? Manda lá o Eudes lá, que a gente tá na página. Já mandei. Entendeu? Então, os irmãos precisam entender que o projeto de Deus não foi um projeto de apoio da salvação, não foi um segundo plano. Deus, no seu projeto, sempre teve todas as intempéries. Mas eu sempre digo isso: os meus e os seus defeitos não impedem o plano original de Deus. Vamos lá? Continuando. Então, primeiro, quem fomos escolhidos? Cristo. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade dessa escolha? Olha lá, a nossa revista diz: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então vamos lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal, o editor Donald Stamp, ele diz que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então o que nós aprendemos aqui é que a salvação em Cristo Jesus, ela é dada e é vinda sobre nós, e nós, ao recebermos essa salvação pela fé, temos a partir daquele momento uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, passamos a viver em novidade de vida. Olha lá, a nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Ou seja, Deus, aqui você percebe a palavra presciência, ou seja, olha lá, tá travando um pouco aí, irmãos, mas vai dando glória aí, que daqui a pouco destrava, entendeu? E o que a gente entende? A gente entende que nossa vida, a partir do momento que temos encontrado uma salvação, encontrado e recebendo a salvação em Cristo, nós passamos a viver em novidade de vida. Então a vida nossa muda, passamos a ter uma vida santa e irrepreensível. Amém? E vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo de número 1. Você pode estar aí, que nem eu já estou, até mesmo Não se mexe muito, daí para um pouco. Com a Bíblia aberta aqui, que diz assim o texto sagrado. O texto diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo.
graça e paz vos sejam multiplicadas. Então perceba aí, eleito segundo a presciência. Então a eleição divina, ou seja, então eleição é a escolha. A eleição divina não é uma eleição aleatória, uma eleição sem condições, uma eleição sem parâmetros. Ou seja, tipo, não, eu gostei dele não, daquele sim, daquele não. Não. A eleição é segundo a presciência. Ou seja, é uma eleição com parâmetros. É uma eleição com condições. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente aqui. Mas para os irmãos ter já noção, então, presciência, eleição significa, vai marcando isso aí, eleição significa escolha. E presciência significa saber com antecedência. Então, a presciência de Deus, sabendo quem receberia a Cristo e quem não receberia a Cristo, deu a ele, ou fez a chamada escolha de Deus. Ou seja, Deus escolheu quem ele já sabia por antecedência que receberia a Cristo. Entendeu? Então ele viu na sua eternidade, ou seja, Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, irmão. Isso é presciência de Deus. E ao saber disso, ele escolheu essas pessoas. Mas não é uma escolha que é arbitrária nem tirana, mas sim uma escolha totalmente condicionada. Nisso não se fere nem a soberania de Deus. Deus continua sendo soberano, porque o fato de ser soberano e poder fazer o que quer não significa exatamente que Deus vai fazer o que quer. Deus pode fazer tudo? Pode, mas ele nunca vai fazer tudo. Por exemplo, Deus, diz, o Dr. Carlos Vailate diz, Deus, por exemplo, nunca vai deixar de ser Deus. Por quê? Porque isso fere a moral, a conduta de Deus, entendeu? Então Deus, ele é um Deus soberano, mas o fato dele ser soberano não muda a moral de Deus e nem tampouco fere o livre-arbítrio do homem. Carlos Vailate diz assim, que se a doutrina calvinista está certa, só existe um pecador, e esse pecador é Deus. Porque se Deus predestinou as pessoas para pecar e predestinou as pessoas para salvar, então automaticamente Deus é o culpado do pecado do homem. Então só há um culpado em tudo e em todos os problemas. Então isso isenta a responsabilidade do homem e deixa de ser uma verdade bíblica, que nós vamos ver, muitas vezes é elucidada aqui na Bíblia. Vamos lá? As condições da eleição. Vamos correr que essa lição, nós temos que terminar ela. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Ou seja, anote isso aí. Anote isso, marque isso aí. De uma maneira bem simples. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todas, ou seja, nós não acreditamos na expiação limitada, ou seja, que Deus escolheu somente alguns. Irmãos, está no texto bíblico, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. O
versículo 4. Depois você lê os 5 e os 6. Não, vamos ler do 4 ao 6 para a gente entender tudinho aqui. Olha lá. O qual deseja que todos os homens... Quantos homens? Outras versões dizem assim: o qual deseja que toda a humanidade seja salva e venham ao conhecimento da verdade. Veja só, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Então, a salvação, ela não é limitada a alguns. A salvação é totalmente para todos. Olha só, em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então, o que nós aprendemos? Que a expiação de Cristo, ela não se detém a um grupo de pessoas, a um grupo restrito de seres humanos, não. Ela abrange, ela vai para todos os âmbitos e alcança todas as pessoas, entendeu? Agora, vamos lá, continuando. A revista aqui diz: e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento. Ou seja, a salvação é para todos que se arrependem dos seus pecados e aonde nós aprendemos que existe a resposta do homem à ação divina. Olha só, Efésios, o livro que nós estamos estudando, capítulo 2, e o versículo muito conhecido, 8. Diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Olha só. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus, ele nos presenteia com a salvação e nós respondemos a esse presente pela fé. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação, ela é respondida pela minha fé. Romanos 10:9, pela fé se confessa com a boca para a salvação. Entendeu? Então a nossa vida, a salvação em Cristo, ela deve ser respondida pela nossa fé. Precisamos crer. Não é uma salvação arbitrária e nem tampouco uma salvação determinista de Deus, mas sim uma resposta à palavra do Evangelho em Cristo Jesus. Vamos lá, dando continuidade. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Ou seja, eu não tenho nenhum mérito ao acreditar em Cristo. Entendeu? A salvação não é meritória. Eu não recebo a salvação e digo, que bom que eu sou bom, por isso que eu recebi a salvação. Não, pelo contrário, eu recebo a salvação quando eu vejo quanto pecador eu sou.
Então os méritos da salvação não estão em nenhum momento no homem, mas sempre em Cristo. Cristo, pela sua obra na cruz do Calvário, nos dá condição de se entregarmos a Jesus e dizermos a Jesus que nós queremos servi-lo debaixo dessa graça, debaixo dessa vontade, debaixo do desejo de Deus. Entendeu? Então a obra, na verdade, é de Jesus, com Jesus e por Jesus. O terceiro tópico: vida santa e irrepreensível. Enfatiza que a eleição, Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, que significa santo, significa separado do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, vamos ler aí 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, tudo, irmãos, que fazemos deve glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz que quer comamos, quer bebamos, tudo seja para a glória de Deus. Então o que nós aprendemos? Aprendemos que nós somos recebidos por Cristo ao reconhecermos as nossas incondições de sermos salvos e condicionamos a nossa fé totalmente em Cristo para sermos salvos e vivermos uma vida e um procedimento diferente. Então veja lá, e pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então você percebe que a partir daquele momento, nós vamos perceber que nós precisamos totalmente de Cristo para viver em novidade de vida. O adjetivo grego amomos, que significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejamos como luzeiros em meio ao mundo tenebroso. Então, os termos apontam para a santificação, isso é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Ou seja, o crente precisa ser santo. Não tem como o crente estar em Cristo e continuar vivendo da mesma maneira. Veja só o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 5. Olha só. E o versículo 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Ou seja, nós temos uma vida santa, e ao termos uma vida santa, nós vivemos guardado por Deus da corrupção do mundo. Olha o que diz aqui o teólogo arminiano Henry Clerice. Ele diz assim: primeiramente, a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, visto que todos são igualmente pecadores, merecendo assim a condenação. Em segundo lugar, veja só, a eleição é cristocêntrica.
pela qual escolheu em Jesus Cristo. A eleição do indivíduo ocorre somente em união com Jesus Cristo pela fé. Terceiro lugar, não existe eleição fora de Cristo. A eleição contempla aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. A compreensão da relação entre a eleição e a presciência de Deus é sumamente importante para o entendimento adequado da doutrina. Então, entre eleição, daí agora nós vamos entrar na parte da predestinação, mas que você possa entender, a escolha de Deus é voltada, ela é interagida com a presciência de Deus. Ou seja, Deus sabia quem o receberia e, ao saber disso, os escolheu para a salvação através de Cristo Jesus. A salvação do homem é cristocêntrica, ela é totalmente condicional, e ela também leva-nos a uma vida santa e irrepreensível. Veja só o tópico, o subtópico 4. O tema é apresentado com exortações à nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Está lá em Efésios 4, 22, 25, 28, 29 e 31. E ainda severas advertências contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Está lá em Efésios 5, 3 e o Efésios 5, 15 e Efésios 5, 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa linda. Efésios 5, 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 ao 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Segundo Coríntios 3 e 18. E Efésios, irmão, 5 e 18 diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, entenda isso aqui. O verbo encher, ele tem 4 características ali. Se você quiser anotar, anote. Primeiro, ele é uma ordem. O verbo ali está no imperativo. Entendeu? Então, é uma ordem. Se você não é cheio do Espírito Santo, você é desobediente. Porque ali está sendo uma ordem. Segundo, o verbo está no plural. Ou seja, o verbo enchei-vos não é somente para quem prega, somente para quem canta, somente para quem trabalha na igreja. É para toda a igreja. Desde o grande ao pequeno, desde o pequeno ao grande, desde o rico e do pobre. É para todos. Todos precisam ser cheios. Terceiro lugar, o verbo encher está no presente. E toda vez que você ler uma palavra no presente, você está falando de um ato contínuo. Então você precisa ser cheio hoje, você precisa ser cheio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro. Por quê? Não adianta eu ser cheio no domingo e na segunda continuar do mesmo jeito. Então ser cheio é ter uma vida contínua. E em quarto lugar, e é interessante que esse quarto lugar aqui não é um arminiano que fala. John Stott, em seu livro A Plenitude do Espírito, ele fala isso. E John Stott é calvinista. E daí você olha lá e vê que ele fala que o ser cheio, enchei-vos, está na voz passiva. Ou seja, é aquele que recebe algo e aceita aquele algo. Ou seja, nós precisamos querer ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos querer, desejar ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, é interessante isso tudo, porque
Às vezes o povo não quer, entendeu? O Espírito Santo está sendo derramado e o povo não quer. Mas Deus quer que nós sejamos cheios. Se você for cheio do Espírito Santo, você não vai mentir, você não vai roubar, você não vai ficar falando palavrão, você não vai precisar ficar amargurado, você não vai ficar irado, você não vai ter cólera, você não vai ser avarento, você não vai ser impuro, fornicador, você não vai ser um bêbado. Não, você vai ser cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega, a carnalidade vai embora. Então, o segredo da vida santa é ser cheio do Espírito Santo. Então, marca isso aí. Já dá para montar um esboço, hein? Efésios 5,18. Encher, o verbo encher é uma ordem, está no plural. Além de estar no plural, ela está no presente, que indica continuidade. E em quarto lugar, além de estar no presente, o verbo encher está na voz passiva, ou seja, se eu quero ou não ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos. Tem uma versão que diz, deixai-vos encher. Entendeu? Então, é interessante isso, irmãos. Precisamos atentar para uma vida santa, que não pode ser vista por mim, de um ponto de vista eu me santificar, mas sim acreditar que se eu abrir e der legalidade ao Espírito, ele me levará a uma vida santa, a uma vida de oração, a uma vida de leitura bíblica, a uma vida de consciência, para servir a Deus, para adorar a Deus, para estar numa vida com Deus. Então é ser cheio do Espírito Santo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Entendemos que eleição é a escolha. Entendemos o que é essa escolha. Essa escolha não é incondicional. Entendemos que precisamos responder pela fé. Também entendemos que ela é uma ação divina. E também entendemos que a escolha de Deus está segundo a presciência. Ou seja, Deus, sabendo quem seria salvo, os escolheu. E também aprendemos aqui, só no primeiro tópico, que todo salvo, ele terá uma vida diferente. Vamos lá? Predestinação para filhos de adoção. Deixa eu ajeitar aqui. A predestinação, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, capítulo 1, versículo 5, parte A, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Marque isso aí. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido. Perceba só. Por Deus. Em Efésios 1:5. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Eu quero ler aqui uma parte da declaração de fé. Eu anotei aqui. Nossa declaração de fé, se você tem, você pode procurar na página 110. Diz assim: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Ou seja,
predestinar ou determinar de antemão aqui não significa que Deus determinou, mas todas as vezes que você encontrar a palavra predestinar, você vai perceber que ela tem o auxílio da presciência. Lá em Romanos 8, 29, também nós vemos isso, que a presciência de Deus, os que antes conheceu, a estes também predestinou. Então você não consegue tirar um para colocar outro, eles são simultâneos, eles andam juntos, eles estão juntos. Vamos lá? Não vai dar tempo da gente ler, mas vamos continuar aqui. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8, 15, Romanos 8, 23, Romanos 9, 4, Gálatas 4 e 5, Efésios 1 e 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5, parte B. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai nos adotar. Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 17. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. A adoção não era um costume, irmãos, judaico, era um costume romano e muito mais comum entre os gentios ou os gregos, entendeu? Então, Paulo aplica muito aos gentios isso, pelo fator deles estarem acostumados com aquela ação, e percebemos nisso que ao sermos adotados, eu posso dizer com experiência, minha mãe está aí na live, eu sou filho adotivo, entendeu? O filho adotivo, o pai vai lá buscar ele, o pai não tem nenhuma obrigação de adotar ele, mas ele o adota por um simples sentimento de amor, entendeu? Então, como que é que nós entendemos isso? Nós não tínhamos merecimento nenhum nessa adoção, mas Ele nos amou, e por esse amor é que Ele nos adotou, entendeu? Então, ao sermos adotados pela predestinação, ou seja, a predestinação não é, Donald Stamp diz na Bíblia de Estudo Pentecostal, que a predestinação é da igreja, e a escolha são aqueles, a escolha de Deus é aqueles que vão entrar no barco. É como se um barco foi predestinado a chegar a certo caminho. Ou seja, o que nós recebemos de Deus é o que está nos predestinado. Entendeu? Se nós recebemos a Cristo, automaticamente está predestinado para nós a salvação, a vida santa, a comunhão com Deus, a presença de Deus, a adoção como filhos e assim por diante. Veja só que coisa interessante sobre isso aqui, um dado para você perceber. Apesar de a interpretação de Arminio ter sido ferozmente combatida pelo calvinismo, atualmente cerca de 80% dos evangélicos são de confissão soteriológica arminiana, ou seja, 80% dos evangélicos acreditam na posição de Armínio. Olha só que coisa linda.
Esse enunciado atesta que a eleição é corporativa, ou seja, significa que a eleição em Cristo é primeiramente coletiva, ou seja, trata-se da eleição de um povo, a igreja. Está lá Efésios 1, 4, 5, 7 e 9. E 1 Pedro 1, 2 e 9. Efésios menciona a eleição no plural. Nos elegeu. Em toda a epístola, os eleitos são tratados em conjunto, um corpo, um povo, uma família, um edifício e a igreja. A epístola em si assinala que Deus elegeu de antemão um conjunto de pessoas para a salvação, a igreja. Entendeu? Então, a igreja, ela é predestinada a viver aquilo que Deus tem para ela presente e eternamente. Então, ao recebermos isso, nós entendemos que a predestinação aqui nada tem a ver com uma eleição de indivíduos e o abandono de outros, mas que sim, que todos temos recebemos o direito da salvação, e ao recebermos o direito da salvação, temos a resposta à pregação do Evangelho, e ao termos a resposta à pregação do Evangelho, nós, nesse momento, recebemos a predestinação de viver na eternidade. Está predeterminado o que nós temos que viver e como viver. Ó, veja só que coisa linda é isso aqui. Eu anotei algumas coisas aqui. Olha só o que a nossa declaração de fé diz. Por isso o Pai enviou o seu amado Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla a todos e não a ninguém exclui, porque, por conseguinte, a salvação está disponível a todos que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. Ou seja, a salvação, a expiação de Cristo não é limitada, não está para um grupinho seleto de pessoas, não, é para todos. Cabe a mim, cabe a você receber essa salvação e participar de tudo que Ele nos predestinou para participar. Dons espirituais, poder, autoridade, graça, tudo que Deus tem para nós. É só nós recebermos, agradecermos, adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Oh glória! Coisa boa é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós fomos eleitos nele, por amor dele. Oh glória! Que coisa maravilhosa! É lindo isso, irmãos. É lindo estudar isso, saber disso, saber que nós não fomos abandonados, rejeitados, mas recebemos essa adoção de filhos e o Espírito dentro de nós clama dizendo Abba Pai. Oh glória, que coisa linda. Vai lá, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Romanos 8, 29, Apocalipse 2 e 17. E então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isto é
o direito de intimidade do Pai. Significa que ser desde Deus e desde Cristo. Romanos 8,17. Das promessas a Abraão. Gálatas 3,29. E da vida eterna. Efésios 3,6. Tito 3,7. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Aleluia. Isso é motivo para a gente adorar a Deus, irmão. Você foi escolhido por Deus. Você recebeu a fé. E ao receber a fé, você pode nesse momento clamar a Deus e dizer: Abba, Pai. Oh, meu Pai. Oh, Pai, você pode estar nesse momento em comunhão com o Espírito, em comunhão com Jesus Cristo, sentir a sua presença, receber a sua presença, ler a Bíblia, ter entendimento da mesma. Olha que coisa linda! E quando tudo isso passar, você ainda vai poder ter o encontro com Jesus nos ares. Que coisa maravilhosa! Veja só, para a gente corroborar com isso, nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo de número 10. Olha só. O versículo 20. Os discípulos estão voltando dizendo: em teu nome até o demônio nos submete e coisa e tal e coisa. Daí Jesus diz para eles assim, ó: mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Oh, aleluia! Será que a gente pode ficar alegres amanhã? Será que tem alguém alegre nessa manhã? Com a certeza da sua salvação? Com a convicção da sua salvação? Você pode se alegrar. A salvação em Cristo está para a sua vida. A salvação em Cristo está na sua história. Entendeu? Jesus te recebeu. Você recebeu o direito da vida eterna através de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Vamos lá. A sublimidade desse tópico. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos. Mas a voz está saindo. A voz está indo. Aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Não na Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, depois você veja lá essas 6 vezes. Atos 4:28, Romanos 8:29-30, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:5 e Efésios 1:11. Nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. A salvação, todas as vezes, biblicamente falando, que a palavra predestinação, o predestinar está ali na Bíblia, não está referindo a quem vai para a condenação. Sempre é para a salvação, sendo condicionada
ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, o ser humano, a Bíblia, Deus não condenou ninguém para a perdição. O homem, ao rejeitar a Cristo, ao rejeitar os caminhos do Senhor, ele automaticamente está se condenando, como já referimos aqui em Marcos 16. Quem não crê está condenado. Então, o crer não está em mim e em você. Eu e você precisamos crer. Nisso não se fere o livre-arbítrio e a gente consegue ter a melhor visão bíblica que nós... veja que coisa linda, irmãos. Perceba só, o crente, aquele que crê em Cristo, ele é salvo pelos méritos de Jesus. Essa salvação é para todos os homens. Todos que estão salvos passam a ser predestinados a viver as coisas que Deus tem para ele. E todos que estão vivendo essas coisas que Deus tem para ele, todas que eu citei aqui, estão esperando coisas maiores ainda. E tudo isso aconteceu por causa da predestinação que Deus tem para aqueles que creem em Jesus. Ei, se você está com a sua vida meio desmantelada, meio de qualquer jeito, se acerta com Jesus. Volta para Jesus e você vai ver que coisa linda. Há 6 vezes que você vê a salvação, a predestinação na Bíblia. 6 vezes está falando sobre propósito eterno que nós temos em Cristo Jesus. Olha só, olha o que John Wesley diz. John Wesley, na sua obra Predestinação Calmamente Considerada, diz: a respeito daquele que, sendo capaz de livrar milhões da morte apenas com um sopro de sua boca, se recusasse a salvar mais do que um dentre 100 e dissesse: eu não faço porque não quero, como exaltaremos a misericórdia desse Deus se lhe atribuirmos tal procedimento? Irmãos, eu vou explicar algo muito simples aqui. Você imagine que você tem poder de salvar todas as pessoas, mas você não salva somente porque você fala: eu não quero. Você crê que esse Deus ama as pessoas? De maneira alguma. Você vai ter ele como um déspota, como um Dória da vida, entendeu? Mas quando você percebe que esse Deus que nós servimos é um Deus de amor, você mostra que esse Deus, ele está dando salvação para todos, trazendo salvação para todos. Mas ele te ama tanto que ele não toma as decisões por você. Ele não entra na sua frente. Tanto é que você vê em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus dizendo: eu estou à porta e bato. Dá para entender isso aí? Dentro da igreja, o patrimônio dele, era dele. Ele podia entrar a hora que ele quisesse. Mas ele disse: estou à porta e bato. Olha que coisa. Você consegue entender isso? Então, de maneira alguma, nós estamos fora de nossa responsabilidade. Como eu disse ao início, se nós acreditamos num Deus como esse, nós podemos dizer somente uma coisa: que esse Deus, ele é um déspota. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que ama a humanidade, está dando tempo, e nós vamos encerrar depois com um texto bíblico aqui, mas vamos continuar aqui. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade
e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Segundo Tessalonicenses 2:13. Vamos ler esse texto aqui, irmãos. Segundo Tessalonicenses 2:13. Glória a Deus. Dois e 13. Segundo Tessalonicenses 2, e o versículo 13 diz assim: olha só, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Oh glória! Sempre damos graças a Deus por isso. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. Primeiro, o amor de Deus. João 3,16. 1 João 4, versículo 10 e o versículo 19. Não vai dar tempo da gente ler, mas leia aí na sua casa. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Efésios 2, 4 e 8. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele. Olha que coisa linda. A nossa declaração de fé diz assim, que, ou melhor, o comentário do Novo Testamento da Bíblia Aplicação Pessoal registra o seguinte: a generosidade de Deus para conosco é concretizada pela nossa união com o seu muito amado Filho. Podemos dizer que o amor de Deus por seu único Filho o motivou a ter muito mais filhos, cada um dos quais seria igual a seu Filho, por estarem em seu Filho e por serem moldados à sua imagem. Olha que coisa linda, irmão. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz isso lá em Romanos 8, no seu comentário. Então você percebe, veja só o que está escrito em João 12, 32. João 12, e o versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso é lindo. O que eu quero dizer com isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso, pastor Daniel? Quer dizer que Jesus não coage a pessoa a amá-lo. Ele atrai a pessoa. O que mais deixava as pessoas embasbacadas na igreja primitiva era por quê? Por quê? Esses homens estão morrendo e não negam a sua fé. Não negam esse Jesus. Não abandonam aquilo que eles creem. É porque eles foram atraídos pela cruz de Cristo, unidos em Cristo. E ao estar em Cristo, eles não conseguiam mais sair. Policarpo, ao ser queimado, perguntaram para ele: Você não quer negar Jesus? Ele disse assim: por que eu negaria, sendo que ele tem sido tão bom para mim? E na fogueira ele disse: coloque logo essa fogueira, coloque fogo nessa fogueira, porque eu já ouço a voz do meu amado a me chamar. Ei, que coisa linda é esse evangelho, que coisa linda é esse Cristo ressurreto, esse Cristo que nos atrai a Ele, que nos faz ter desejo por Ele, amá-lo e dizer a Ele: nós somos teu, nós desejamos ser seu, nós queremos entregar nossa vida para Ti. Esse é o nosso Jesus, é o Jesus que nos ama. Eita, glória a Deus.
Aleluia. É isso que é a eleição e a predestinação. É o amor de Deus através de Cristo Jesus derramado no nosso coração. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu sinto uma graça de Deus, aleluia, extraordinária aqui nessa manhã. A dizer a nós, dizer a mim, dizer a você: ei, meu filho, persevera, continua firme. Oh, aleluia. E por sabermos de tudo isso, e por entendermos tudo isso, por sermos atraídos por Ele, temos a conclusão que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Aleluia. Ei, nós temos a alegria de poder dizer que recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. E o que eu digo para nós, todos nós, perseveremos, continuemos firmes, não abandonemos nem apostatemos da fé, para que não percamos o que Deus tem predestinado para nós. E fazendo aquela alegoria de Donald Stamp, o barco ainda está na beira e ainda está dizendo para nós: venham, vinde, quem tem sede, venha a mim e beba. Ainda há lugar para o lugar predestinado para a eternidade. Quero orar por você nesse momento. Quero clamar a Deus pela sua vida e dizer que Deus tem grandes coisas para você. Grandes coisas para a tua família, para a tua casa. Tem salvação para a sua família, tem salvação. Muitos, você que está me ouvindo aqui, talvez já conheceu essa doutrina que quando você peca, quando você erra, você não tem mais jeito. E eu estou aqui para te dizer o contrário. Em Eclesiastes diz: enquanto há vida, ainda há esperança. Então você ainda tem esperança, ainda há esperança para você. Ei, você que está aí às vezes pensando que não pode mais voltar para a casa de Deus, porque há uma acusação sobre a sua vida. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus quer libertar. Ei, ainda há lugar no barco para você. Ainda há lugar para você. Ainda há lugar para a sua vida. Oh, glória. Aleluia. Eu sinto o amor de Deus derramado em meu coração pela sua vida, pela nossa vida, pela vida da minha família, das almas que estão aí. E nesse momento eu quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos pedir ao Eterno que tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, eu lhe clamo, eu lhe peço, eu oro a Ti. Ó Senhor, eu clamo que o Senhor venha estender as suas mãos de bondade, as suas mãos de misericórdia. Pai, no nome bendito do Teu Filho amado Jesus, eu creio que nesta hora, nesse dia de hoje, o Senhor está fazendo uma grande obra. As suas mãos estão estendidas sobre cada lar que está ouvindo a sua palavra, nesse ensino
da escola bíblica dominical. E nesse momento, Senhor, eu quero clamar e quero pedir pelas famílias, pelos lares. Senhor, que haja em cada coração, em cada vida que está me ouvindo e que ainda há de me ouvir, a esperança da vida eterna. Pois nisso eu creio está a maior virtude, a maior esperança, a maior dádiva, a vida eterna. Muito obrigado, Jesus, por esse momento em que passamos aqui juntos. Continua abençoando a cada filho, a cada filha, a cada servo, a cada serva, para que possamos, Senhor, chegar naquele grande dia, ouvir o nosso nome, a chamar. Ó Senhor, eu lhe peço, eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje às 4 horas da tarde nós temos aqui uma palavra para o coração dos irmãos e eu creio que será uma bênção. Às 4 horas da tarde. E eu quero... Ontem Deus me deu um ensino, antes de eu dormir. Deus me deu um ensino. Eu quero ver se não na terça, porque eu estou dando continuidade, mas na quarta-feira eu quero falar com os irmãos sobre no meu casamento nem minha sogra toca. Deus me deu esse tema. Eu quero falar sobre família com os irmãos e quero falar sobre o que diz a palavra de Deus. No meu casamento nem minha sogra toca. Maravilha? Compartilha aí, vai ser tremendo, viu, irmão? A minha sogra deve estar aí, não vou falar mal da senhora, não. Pode. Minha sogra é uma bênção de Deus. Então, não é isso, não. É um assunto muito interessante. Venha e você vai entender. Amém? Não tá? Ela estava. Ei, eu quero rapidamente aqui falar para os irmãos. Se você ainda não atingiu, ou você ainda não curtiu a nossa página aí, agora nós vamos fazer as nossas lives aqui na página da AD Pacaembu. Entendeu? Então, se você não curtiu ainda a página da AD Pacaembu, curta ela, porque a partir de hoje nós vamos estar fazendo as nossas lives através daqui, porque nós conseguimos alcançar mais pessoas. Ontem, por exemplo, a live que fizemos ontem à tarde aqui, a Mariane esteve trazendo a palavra aí, e hoje já tínhamos 1.400 pessoas. 1.600 e poucas pessoas alcançadas. Entendeu? Então nós conseguimos através da página alcançar mais pessoas. Então entra aí, curta a nossa página, segue a nossa página, compartilha a nossa página no Facebook. AD Pacaembu, você vai ser um canal de bênção para nós. E lembrando, entre lá no nosso canal do YouTube. Todos os dias tem um vídeo novo para você lá. Eu também estou me programando aqui para dar um estudo no YouTube sobre o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo do Apocalipse. Você vai ser o nosso convidado. Nós vamos tratar um assunto por assunto. O Jesus glorificado é o mesmo Jesus que ressuscitou? Ou é um Jesus diferente? E assuntos extraordinários, por exemplo, quais seriam as 10 nações do mundo que se juntariam ante Cristo? A mulher de Apocalipse 12 é a igreja? É uma mulher comum? Ou é Israel? O primeiro anjo que saiu com o selo, ou seja, o primeiro cavaleiro que saiu no Apocalipse capítulo 6, quem é ele? O anticristo? Cristo ou só um anjo? Quem escreveu o Apocalipse? Foi João, o apóstolo, ou foi outro João? Veja quantos assuntos. A nova Jerusalém será no céu ou será na terra? Esse mundo vai acabar ou não vai? E aí, irmãos? Veja só quanta coisa
a gente tem para aprender no livro do Apocalipse. Entendeu? Então eu estou me programando aqui. Nessa quarta-feira agora eu vou dar esse estudo aí sobre no meu casamento ninguém toca, nem a minha sogra. E quem sabe a partir da próxima quarta a gente já começa esse estudo do Apocalipse aí, capítulo por capítulo. Eu dei esse estudo no Jardim Pacaembu, no começo quando eu cheguei. E eu estou sentindo a necessidade de dar ele de novo. Porque, por exemplo, na quinta-feira a gente tem aquele trabalho lá de pergunta que o pastor responde, e a maioria das perguntas foi escatológica e sobre o Apocalipse. Então, vamos abranger isso aí, vamos crescer no conhecimento, vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Eu te espero às 16 horas para a gente estar junto aí, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E toda a igreja diz amém. Deus abençoe vocês. Eu vou estar... Coloca um mesmo para a gente ouvir. Desliguei aqui. Veja isso. Nós vamos cumprimentar os irmãos aí que estão com a gente. Ô glória. Vamos ver lá dentro do comecinho lá, vamos ver. Quer dar partilha pro povo aqui, Rê? Não. Era bom saber esse desenho. Eu fiz? Ó, meu filho vai mostrar o desenho dele aqui. A irmã Adriana esteve com a gente aí, Pai do Senhor. Mami Kelly. Bênção de Deus, a irmã Renata. A minha sogra, a irmã Dilma. Deus lhe abençoe. A Mariane esteve com a gente aqui. A irmã Mônica. Justino Santos, Deus abençoe. Em nome de Jesus. A irmã Débora também esteve com a gente aí. Em nome de Jesus. A irmã Ariane, de novo aqui com a gente, deu glória. A irmã Dinalva, Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da irmã Fernanda, viu? Foi uma bênção para nós aqui. A irmã Maria também está com a gente, irmã Maria Werneck, Deus abençoe. A irmã Marinalva também estava participando aí. Olha que bênção de Deus. Forte abraço, irmã Marinalva, você mora no meu coração. Deus abençoe. O Eric também estava com a gente aí. Olha lá o rei. O rei quer mostrar o desenho que ele fez, ó. Assim dá pra ver, tem que abaixar. Aí, olha que coisa linda. Deus lhe abençoe, meu filho. Deixa eu deixar ele dos irmãos. Eu esqueço o incentivo e o fio que faz isso daqui, ó. Isso é uma bênção, meu filho. Vamos lá, entendeu? O nosso irmão Gilberto, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Presbítero irmão Manuel. Forte abraço, meu amigo, companheiro. Presbítero Eudes, irmã Silvana, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, Deus continue abençoando, dando graça, em nome de Jesus. Olha lá. Irmãos, está travando, mas nós vamos melhorando devagarzinho, viu? A irmã Janaína também estava com a gente aí. Irmã Belarmina, Deus abençoe Abel, em nome de Jesus. Ô glória. A Lourdes, Deus abençoe Lourdes. Deus abençoe Isaías, irmão Benedito, Isabela, a todos aí. Deus abençoe irmão Marinho, Deus abençoe. Olha lá, aonde vai ser esse café aí? Se for ter e não levar o pastor, é pecado, viu? Irmão Edmar, Deus abençoe em nome de Jesus. Tchê, 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 tchê. Glória a Deus. Deus abençoe Gilberto. Olha lá, vai ser na casa do... Opa, vai ser na casa do Marcão? Quem tem a confirmação desse mistério aí? Irmã Maria
Maria Helena, Deus abençoe em nome de Jesus. Minha mãe, Deus abençoe minha mãe. Um abraço, te amo, viu, mãe? Em nome de Jesus. Mário Gasparini entrou também. Mário Gasparini, Deus abençoe. Forte abraço, meu amigo. Manda um abraço aí para Arieda, sua mãe, Tisra, aquele guri mais lindo do mundo. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Olha, o que lá nós estava lá em Curitiba hoje, Sila. Tava a Ju e o Eber junto aqui. Você viu? Isso é para glorificar de pé, igreja. Deus abençoe, Eber. Deus abençoe, Ju. Quem? Mônica Justina. A Mônica é ali de Itu, não é? Vamos ver se ela tá indo aí. Pastor João, Deus abençoe. Lúcia Vitória. Olha lá, a Ariane falando, é verdade. Nada pode nos separar do amor do nosso Jesus. A irmã Lúcia entrou com a gente aí também. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Irmã Janaína, Deus abençoe. Nosso irmão Damião, Deus abençoe em nome de Jesus. Ô glória. Ó, Isaías está mandando a paz do Senhor para todos aí. Bom domingo a todos. A Rose. Quem mais, Senhor? A Rose é a última, que é a mãe da Israel. Olha que benção. Não está aparecendo aqui para mim, ó. O último que apareceu para mim foi o Isaías. Maria de Lourdes. Tem mais aí? Irmãos, Deus abençoe a todos. Até às 4 horas da tarde nós estaremos aqui trazendo uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Não se esqueça, é aqui na nossa página. Eu postei lá o cartazinho da nossa programação. Ajude a divulgar, pegue, compartilhe, coloque lá nos seus grupos, coloque lá em tudo. Vai ser bênção de Deus. Forte abraço. As lágrimas, tu és Jesus. Fique com Deus. Bom almoço para todos.